Filosofando. Oxente. As cordas Ah, sacana. Aí, vai. Smurf. Ei, sabia que ele vai ser Ô, Smurf. meu irmão, vai. Olha pra aqui, viu, Márcio? Filosofando comigo, professor Márcio Matos, aqui no canal Sabido. A aula de hoje a gente vai falar sobre política. Política não se deve entender novamente como um partido político, mas sim com uma relação social em comunidade, em convivência. Essa relação social em convivência e comunidade é justamente um aspecto do desenvolvimento político. Por quê? Porque nós temos aí várias situações que vão levar justamente a esse entendimento de política. A política, ela vai surgir na Grécia Antiga, na cidade de Atenas e entre outras cidades também, que na verdade vão ser formadas aí pelas chamadas cidades-estado. E as cidades-estado são as polis. Por isso que a palavra política tem a sua derivação em polis. Mas como é que era a política lá na Grécia Antiga? Não lhe interessa. A política na Grécia Antiga ela partia do princípio de que todos poderiam participar da política. Mas vão haver algumas mudanças que vai fazer com que essa determinação política e a atuação da comunidade na ação política seja voltada somente para aqueles que tinham terras, detentores de terras, que vão formar chamadas aristocracias. Os aristocratas, detentores de terras, vão dominar o cenário da política, aqueles que vão tomar as decisões sobre as ações, sobre as situações do meio que eles conviviam, ou seja, da comunidade. Mas a política, ela está relacionada também com uma outra característica, que é essa relação de comunidade, de acesso a situações do bem comum, ou seja, a política deve ser vista, segundo Aristóteles, como uma arte voltada para o bem comum. E essa política voltada para o bem comum, ela vai estar relacionada também com outra questão, que é a questão que volta ao setor das leis. As leis vão ser criadas para determinar a maneira em que os cidadãos vão poder agir politicamente ou agir de acordo com a sua comunidade. Então, podemos dizer que dentro de uma comunidade, dentro de um bairro, de um conjunto, vão existir algumas regras, que não são leis, vão existir algumas regras que vai fazer com que as pessoas vivam em harmonia, vivam em concordância. O sentido da política é viver em concordância, viver de acordo com aquilo que está sendo estabelecido ou pré-estabelecido pela comunidade, por aqueles que vivem dentro dela. Então, a política, ela pode ser vista também como o sentido de que os que vivem em comunidade, a partir de regras comuns, vão se estabelecer nessas regras para poder ter uma boa convivência. O que vai diferenciar as regras das leis é que as leis vão ser criadas para que as pessoas, de uma forma geral, devam atendê-las, devam obedecê-las. Não significa dizer que as leis sejam postas para todos e que todos atendam. Caso não haja um atendimento dessas leis, caso não haja uma aceitação das leis, vão existir aí os quesitos julgadores. Esses quesitos julgadores são justamente o quê? A questão de punição ou adequação às leis estabelecidas. As regras não são leis. Por exemplo, no futebol existem várias regras. Então as regras do futebol vão ser atendidas somente para os jogadores, para os árbitros. Isso é que vai se caracterizar como regra e não como lei. As leis de trânsito, por exemplo, são voltadas para quem? Para os motoristas. Mas nem sempre o motorista é motorista, se torna também um pedestre. Então as leis de trânsito também estão válidas para os pedestres. Essa relação aí de leis e regras é que vai fazer com que haja uma concordância política no sentido da sua convivência, do seu estar ligado à comunidade. Então, galera, é só isso. Aqui se encerra mais uma aula sobre política, dando uma ideia básica do que seja, relacionando com a filosofia, que seria mais uma vez a questão dessa convivência, comunidade, ou seja, as organizações sociais, tá? Se gostou, compartilha, comenta, curte, se inscreva no canal e fique sabido. Geografia humana, biologia canta, historiador, dando estoque aí.